Você está ao vivo. Ok, estamos aqui. Vamos aguardar para ver se surge alguém. Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Pessoas entrando. Olá, olá. Tem coisas que eu entendo, tem coisas que eu não entendo. Mas tem algo que apareceu aqui. Não entendi o que é. Mas, nossa, quanta gente. Olá, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Eu pensei que subisse sozinho esse troço. Deve subir, né? Eu que não estou conseguindo entender como funciona. Pessoas enviaram para participar do vídeo ao vivo. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Oi, Yara, boa noite, querida. Nossa, peraí, já tem muita gente aqui. Boa noite. Vamos aguardar só mais um instantinho. São 8:01. Sejam todos bem-vindos, queridos. Sejam todos, muito, muito, muito bem-vindos. Que bom. Tá vendo, Dani? Que bom. Então, é, ontem aconteceu aquela questão, não é? Antes de mais nada, boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos, muito bem-vindos. E que a paz do Cristo se faça na vida de cada um de nós e daqueles que nos cercam. Ontem, tinha um outro pessoal que está aqui, desculpem. Ontem o nosso vídeo ele foi interrompido. Nós não sabemos exatamente por quê. Então fica aqui o nosso pedido para que as pessoas não cliquem em coraçõezinhos. Eu não entendo direito o que isso quer dizer, não, mas deve ter alguma coisa que é um emoji, talvez. Então eu peço para as pessoas não clicarem, porque me disseram que isso pode travar o vídeo. A outra questão que pode ter travado é por uma conexão ruim. Mas na verdade eu tentei tanto pelo Wi-Fi, fora do Wi-Fi, em 3 celulares diferentes e a conexão não voltou. Mas uma outra pessoa me falou é porque nesse momento que nós estamos vivendo, existem muitas pessoas fazendo lives. Então parece que os provedores ficam sobrecarregados. Eu não sei. De qualquer forma, estamos aqui novamente e sejam todos. Oi, Pri, boa noite. Eu pensei que esse trocinho subisse. Ah, normal, mas não sobe. Enfim, depois eu vou ver. Hoje nós então vamos dar continuidade ao que nós estávamos conversando ontem. Eu tive pensando, às vezes as pessoas pensam que eu fico fazendo um roteiro do que eu vou falar, e quem me conhece sabe que eu não faço roteiro algum, nunca. Nem quando eu vou fazer palestra ou quando eu vou dar aula, nunca eu faço roteiro de nada. Eu há pouco estava fazendo um culto e é como eu estava conversando com os meus amigos da espiritualidade. Porque no final das contas, eu não tenho mérito algum em nada, em absolutamente nada do que eu falo. Porque eu somente permito que a espiritualidade se fale através de mim e não é necessário uma psicofonia. Basta simplesmente que nós estejamos em sintonia com os amigos espirituais. E eles simplesmente nos dizem o que nós devemos dizer, transmitir, falar. Então eu aqui nada mais sou. Isso é importante que seja dito. Eu só sou um amigo. Só isso. Não sou absolutamente mais nada. É importante que a gente deixe isso claro nesse início da nossa conversa.
Já vi pessoas me chamando de guru, de líder, de não sei o que, espiritual, de ser evoluído. Por favor, por favor, eu não sou absolutamente nada disso. Eu sou igual a cada um de vocês que estão aqui me assistindo e é simples assim. Sabrina? Oi, Sabrina. Boa noite, querida. Vamos então. Eu não lembro, eu não faço ideia do que eu falei ontem. Ficou até gravado, mas eu também não costumo assistir. Mas hoje nós vamos continuar então conversando um pouco sobre esse momento que nós estamos vivendo. Eu só vou fazer uma pergunta aqui para os universitários no instantinho só. Nini, não está subindo. Esse trocinho era para ser automático das pessoas subindo assim? Era? E por que não está subindo? Por algum motivo? Por algum motivo não está subindo sozinho. Não tá subindo. Aqui tá subindo pra mim. Para você está subindo. Não. Pois é, gente, é isso mesmo, então tá tudo certo. Por algum motivo aqui, essas coisas aqui não estão subindo e aí eu tenho que ficar subindo com a mão. Mas eu tô notando as perguntas, né? Ah, eu e meu filho de 7 anos adoramos suas palestras e caminhando com Jesus. Que bom. Vamos conversar então. Assim como ontem, eu não vou ficar prestando atenção ao que as pessoas escrevem, porque se eu fizer isso, ou eu presto atenção em uma coisa, ou eu presto atenção em outra. Por isso aqui que, graças a Deus, minha sobrinha está aqui, ela está anotando as perguntas que acaso vocês enviem e já já a gente vai começar a responder. Então eu vou me desligar disso aqui que está aparecendo aqui embaixo e vamos voltar à nossa conversa de ontem. A nossa proposta hoje, assim como a nossa proposta de ontem, era exatamente nós conversarmos um pouco sobre esse momento que a gente está vivenciando. É um momento. Alguns podem. Eu ouvi alguém dizendo de insanidade, de caos. Eu entendo que seja um momento de desconforto para a maioria das pessoas. Mas eu me pergunto, e eu deixo aqui, nesse momento eu já inicio fazendo essa reflexão comigo e com cada um de vocês. Tudo isso que está acontecendo, o que você está aprendendo com isso? O que você está sentindo? O que você está vivenciando? Hoje pela manhã eu estava com a Valesca, eu nem sei se a Valesca está aqui, mas ela deve estar em algum lugar, porque eu acho que ela estaria aqui. Enfim, muita gente aqui, eu não vou conseguir ver todo mundo que está. Mas eu e a Valesca estávamos fazendo um teste de uma live. Nós iremos fazer uma outra live no dia 5, esta pela Comunhão Espírita de Brasília. A Valesca estará aqui. E no meio da live, alguém que viu que nós estávamos ao vivo entrou e falou que essa pessoa estava muito ansiosa. E eu entendo que nesses momentos as pessoas estejam bastante ansiosas, angustiadas. Mas eu acho que o que a gente está vivenciando agora é um momento de despertar. Nós vamos ver que, eu não sei se eu falei isso ontem, se eu falei, façam cara de paisagem que eu vou falar de novo. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, Paulo diz: Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, que o Cristo te esclarecerá. Esse contexto em que Paulo estava falando é exatamente o mesmo contexto que Jesus vai falar em Lucas capítulo, se eu não me engano, 7, versículo 60, não, 9, Lucas capítulo 9, versículo 60, em que um rapaz vai dizer para ele: Mestre, eu vou te seguir, mas desde que antes eu vá enterrar o meu pai. E Jesus responde: Deixai os mortos enterrar os mortos. Os dois contextos, em Romanos capítulo 7, versículo 19 a 25, Paulo vai se utilizar do mesmo contexto de se referir ao morto como aquele que não despertou espiritualmente falando. E eu acho que esse movimento que nós estamos vivenciando na humanidade é de despertamento. Todos vão despertar? Absolutamente não.
Não espere que, se você convive com alguém mais difícil, ou com alguém que ainda não seja espiritualizado, não desperte que de uma hora para outra a pessoa vá se voltar para Deus. Calma. É um processo. Todos nós possuímos um processo de evolução espiritual. Nós vamos ver que no primeiro discurso de Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 17, ele vai dizer: transformem-se porque é chegado o reino de Deus. Porque o reino de Deus está chegando. A maioria das pessoas não entende essa colocação. A verdade é que o reino de Deus ele está sendo instalado no planeta Terra há 2000 anos, mas ainda não se faz presente. O que a gente está vendo hoje, esse movimento planetário, é mais uma tentativa de fazer o que Paulo queria fazer. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Falando na nossa língua, se conscientiza que a vida é muito mais do que a carne. Por favor, entenda que, a despeito da sua prepotência, da sua arrogância, da sua alienação perante a sua existência espiritual, ela existe e se faz presente. Por favor, entenda que é no momento de tempestade que nós mostramos o tamanho da nossa fé. Eu acho que ontem eu disse isso. Você dizer que você tem fé, que você acredita em Deus quando está tudo bem, desculpa. Isso qualquer um faz. E eu costumo às vezes fazer uma brincadeira em algumas palestras quando eu faço, quando eu sinto que eu tenho mais intimidade com as pessoas que me ouvem, eu sempre faço duas perguntas. A primeira que eu faço é: quem acredita em Deus? E todo mundo levanta a mão. Eu falo: quem acredita em Deus, levanta a mão. Todo mundo. Que legal. Quando eu vou fazer a segunda pergunta, eu peço para que as pessoas pensem um pouco melhor. E a segunda pergunta é consequência da primeira. Quem confia em Deus? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. Quem confia em Deus? Então, eu acreditar em Deus, se você disser que você acredita em Deus, que bom. Mas só isso não é o suficiente. Eu preciso entender qual é a concepção de Deus, o que eu entendo como Deus. O que você entende como Deus? Você entende Deus como o Criador do universo e ponto? É pouco. É pouco. Você entende Deus como Pai? Está chegando lá. Em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11, também está presente em Lucas, mas vamos ficar com Mateus, eu prefiro. Jesus ele está tentando explicar para as pessoas quem é Deus. Quem? Naquele tempo, quem? Porque nós precisamos pensar não como um espiritualista ou um espírita do século XXI, mas sim como um judeu do século I. E eles tinham em Deus essa figura antropomórfica sim. Quem disser que não tinha, dá uma olhadinha na Gênese, no livro Gênese da Bíblia, não o livro Gênese dos Espíritas. E Jesus está tentando mostrar para aquelas pessoas, no Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus, é o Sermão do Monte. E ele está tentando mostrar para aquelas pessoas quem é Deus. E ele tenta, e ele diz o seguinte. Ele inicia dizendo: porque todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate abrir-se-vos-á. E ele sabia que as pessoas iam falar assim: oi? O que é? Não entendemos nada. E aí ele continua. Pois qual dentre vós, se vosso filho lhe pedir um pão, tu darás uma pedra? Ou se vosso filho lhe pedir um peixe, tu darás uma serpente? Ou na versão de Lucas, que continua, tem uma continuação. Ou se vosso filho lhe pedir um ovo, tu darás um escorpião. Mas voltemos para Mateus, que eu prefiro. E ele diz: se vós, pois, sendo como são, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, vamos prestar atenção no que ele diz agora. Quanto mais vosso Pai que está nos céus. Esse é o contexto. É isso que Jesus está tentando mostrar para a gente. Deus
Meu pai, seu pai, ele quer o nosso melhor. E ele tenta fazer essa comparação entre um pai de família que tem um filho e Deus. Gente, Deus está muito além do que a gente pode entender. Escapa ao nosso entendimento. Jesus, quanto mais Deus. E Deus é aquele pai que ele quer o melhor para o seu filho. E como ele quer o melhor, ele faz coisas que muitas vezes aquele filho, por ser ainda infantil espiritualmente falando, ele não entende. Então Deus, e eu falo isso muito nas minhas palestras. Por exemplo, para quem está me ouvindo que tem filho, tá certo? Então você precisa levar seu filho para tomar vacina. Então você vai lá com seu filho, sua filhinha pequenininho, de colo ou bem pequenininho e vai lá para vacina. E é interessante que nessas filas tem gente vendendo bala, gente vendendo balão. E a criança chega ali e fala, nossa, que legal, né? Outras crianças também estão vendendo bala, estão vendendo balão. Que bacana isso aqui. E ela está ali com o papai, com a mamãe. Mas de repente ela começa a notar uma coisa esquisita, uma coisa estranha. Ela começa a ouvir gritos de criança. E ela começa a notar uma coisa esquisita. As crianças saem lá de um jeito e saem roxas de tanto chorar, gritando, esperneando. E ela olha para o papai, para a mamãe, e eles estão ali tranquilos, como se nada tivesse acontecendo. E aquela criança pensa assim, eu não sei o que está vendo, mas eu quero ir embora. E aí? Se você é pai, você é mãe, se você já passou por essa situação, quando você adentra para a criança tomar vacina e ela vê aquela agulha gigante para o bracinho, e aquela criança começa a espernear só de olhar para a injeção, ela começa a gritar desesperadamente. O que você faz? O que você fez? Falou assim, ai, tem razão, filhinho, filhinha. Não, a injeção vai doer e depois tem efeito colateral. Não, vamos embora, você não precisa disso. Ou você fica. Se você for embora, com muito respeito eu digo, você não fez o seu papel de pai e de mãe. Mas se você entendeu que aquela dor que aquela criança ia passar era pequena perante o benefício que aquela vacina iria trazer, parabéns, você entendeu que é ser pai e mãe. O pai e a mãe, ele faz o que é correto. Ele não faz o que a criança quer. Como a criança ainda é uma criança infantil, ele sabe, ou geralmente, né, deveria ser, os pais sabem o que é melhor. E aí os pais conduzem e educam os filhos, e nem sempre é da melhor maneira. Eu me lembro, quando eu era ainda criança, eu perdi minha mãe quando eu tinha 12 anos. E minha mãe, ela passava muito tempo no hospital. E nesse tempo que ela passava no hospital, eu e minha irmã íamos para a casa de minha avó. E minha avó falava, o que você quer almoçar? Eu falava, batata frita. O que você quer almoçar? Batata frita. E o que a minha avó fazia? Batata frita. Ela fazia tigelas de batata frita. Pense uma criança feliz. Porque eram períodos que eu passava na casa de minha avó. Mas eu tenho certeza absoluta que se eu vivesse lá, ela ia chegar e falar assim, então, deixa eu falar um negócio. Batata frita é muito legal, mas não dá para comer isso todo dia. Eu sei que é o que você gostaria. Mas eu, tendo mais experiência de vida do que você, eu sei do que você precisa. E nem tudo que você precisa é o que você quer. E agora, vimos Deus, nosso Pai, Jesus, governador do planeta Terra, que permitiu que esse vírus se instalasse. O que esse vírus trouxe para a sua vida? O que você tem feito nesse tempo que você está em sua casa? Apesar que muitas vezes muitas pessoas precisam manter trabalho, alguma coisa, mas muita coisa, a vida está se mostrando de uma outra forma. Como têm sido os seus dias? Qual a lição que o vírus pode trazer para cada um de nós? A pergunta permanece.
Eu já sei que você acredita em Deus. Você confia? No primeiro martírio em conjunto de cristãos, foi aproximadamente no ano 64 de nossa era. Foram 200 cristãos foram levados ao circo máximo. Eu até escrevi, fiz esse post outro dia no Insta, no Face, mas eu vou falar aqui. 200 cristãos foram levados ao circo máximo. Nero havia incendiado Roma e ele precisava colocar a culpa em alguém. E ele leva 200 cristãos. É o primeiro martírio em conjunto de cristãos. Entre eles estava Lívia, esposa de nosso Emmanuel, na época Públio Lentulus, e o líder daqueles cristãos, João de Cleófas. Nesse dia, 200 cristãos foram martirizados. 200 cristãos deram a vida em nome de Jesus. A espiritualidade nos diz que naquele dia, 200 cristãos deram a vida pelo Cristo e foram resgatados, naquele dia, 200.000 espíritos que permaneciam na ignorância. Então, 200 pessoas desencarnaram, foram recebidos pelo próprio Jesus. Jesus recebeu a cada uma dessas pessoas e ele pessoalmente foi conversar, despertar cada uma dessas 200 pessoas. E nesse movimento, 200.000 espíritos que estavam na atmosfera de Roma, levando a sombra e a ignorância, foram resgatados. Então, qual é o pai que não quer o bem para o seu filho? Nós não devemos... outro dia, eu não sei se eu falei isso ontem, porque eu não sei o que eu comi no almoço, então não me perguntem o que eu falei ontem, ok? Mas Jesus, outro dia eu conversei com meu mentor, eu acho que eu falei isso ontem, não sei. E eu falei, nossa, Cristo está com um problema muito sério nas mãos. O que ele vai fazer? Porque olha a humanidade como está. O que ele vai trazer para que a humanidade possa dar um passo um pouco mais largo? Porque a gente anda meio devagarzinho, sabe? A gente é meio lentinho. Não queria dizer não, hashtag pronto, falei. A gente é meio lento. Todos nós somos. E eu fiquei pensando, o que ele vai fazer? Porque é como eu falei ontem. Se ele manda se é necessário haver um desencarne coletivo, como é natural em um processo de transição, se ele faz isso isolado, não vai atingir a minha vida, não vai atingir a sua. Mas de repente ele fez com que a humanidade fosse atingida. É um momento de interiorização. E de repente eu vejo tantas pessoas fazendo lives, querendo ajudar o outro, ONGs presentes em mais lugares. Vejo pessoas buscando mais a Deus. Ou seja, adentrando esse processo de despertamento. Nada é pro mal. Hoje eu fiz um post, eu coloquei um post, né, de uma frase de André Luiz. Na verdade, eu agradeço a uma amiga, que ela também tem, é a senhorita Menina, e ela postou isso e eu peguei dela e coloquei no meu Face, no meu Insta. É a Nayara. E está escrito lá que às vezes a gente acha que o mal está vencendo, que o mal está no comando. Gente, isso não existe. Tudo tem uma razão de ser. Quando nós adentramos, eu já estou falando há 25 minutos? Ave Maria! Deus. Se deixar, eu vou falar aqui até amanhã. Geralmente, como eu falei ontem, a gente desperta mais quando a dor bate na nossa porta. É verdade, não tem como negar essa realidade. É nesses movimentos que a gente se volta mais para Deus. E adivinha só o que é necessário para o mundo, para que o mundo melhore?
Para que o mundo melhore, é necessário que eu seja uma pessoa melhor. Que você se torne uma pessoa melhor. Mas o problema, e é com muito respeito, eu vejo muito, sabe o quê? As pessoas serem espíritas na casa espírita. As pessoas serem cristãs quando estão perante outras pessoas em um lugar espiritualizado. Mas eu não vejo essas pessoas sendo cristãs nas suas condutas de vida. Então a gente deve se perguntar se efetivamente nós somos. A fé, ela é necessária para esses momentos que a gente está vivendo. Quem me conhece mais na intimidade, quem conversa comigo, sabe que essa tempestade está chegando. Ela ainda está chegando no Brasil. Daqui a pouco ela vai se instalar. Quem acha que ela já chegou, calma, estejamos serenos. Mas daqui a pouco, do jeito que ela chegou, ela vai embora. A questão é que eu preciso manter serenidade nesse momento. Por favor, entenda. Não adianta você ver todos os noticiários possíveis, cabíveis, imagináveis. Porque era exatamente o que eu estava falando ontem, eu acho, quando a nossa live foi interrompida. A sua alma se alimenta de emoções. E vai depender de você se manter estável emocionalmente, ou quem sabe até aumentar o seu padrão vibratório, ou não. As pessoas que me conhecem, outro dia uma pessoa me disse que ela via vários noticiários. E eu falei, para quê? E ela disse, para estar informada. E eu falei, para quê? Para saber das coisas. E eu falei, para quê? E ela falou, para poder conversar com as pessoas. Eu acho que a maioria dos que estão aqui conhece a famosa história de Chico, né? Que uma pessoa chegou para Chico e falou assim, Chico, qual é a boa nova? E ele respondeu, meu filho, a boa nova é Jesus. O que Jesus tem a ver com coronavírus, queridos? Absolutamente tudo. Ou é sério que alguém acha que essa questão mundial planetária é um acaso? Really? Sério? De novo, quem está no comando? Livro Boa Nova, Psicografia de Chico, pelo Espírito Humberto de Campos. Livro Boa Nova, capítulo 11. Quem governa o mundo é Deus. E é simples assim. Mas nós precisamos acreditar nisso. E agora a pergunta é, o que eu posso fazer para amenizar a situação que eu estou vivenciando e as outras pessoas? A pessoa que eu falei que hoje de manhã fez essa pergunta quando eu e a Valesca estávamos fazendo um teste. E ela falou que ela estava muito ansiosa. E eu disse para ela que, nossa, que isso é excelente. E aí você pode perguntar, oi? Como assim? Estar ansioso é bom? Não. Mas é você estar consciente. Porque eu, pessoalmente, conheço pessoas que não se dão conta. Eu, pessoalmente, conheço pessoas que são extremamente pessimistas, negativas, ansiosas, levam todos que estão ao seu redor junto com ela, contando as últimas desgraças do mundo e sequer têm consciência. Então, o primeiro processo é, você já saiu da inconsciência para a consciência. Ok, eu estou ansiosa com essa situação. Bacana. O que a gente pode fazer? Você já tem a consciência. O que você precisa fazer é serenar o teu sistema nervoso central. Qual é a primeira coisa que você deve fazer? Se afasta das notícias. Será que tem algo mais que a gente precisa saber? Não. Eu nunca sei de nada, eu nunca vejo noticiário nenhum. Que coisa curiosa, eu sempre sei de tudo. Sabem por quê? Porque o que é importante chega até a gente. Eu não preciso saber detalhes da pandemia. É absolutamente, me perdoem quem acha o contrário, eu respeito, mas o meu ponto de vista é absolutamente desnecessário eu saber absolutamente tudo o que ocorre no planeta. Me desculpem. E eu estou em paz. E eu estou absolutamente tranquilo.
Ah, mas você não sabe quantas pessoas morreram aqui, acolá e a situação. Não, não sei. Eu já entendi. Estamos vivendo uma pandemia, eu já entendi. Tá no mundo, eu sei, eu estou trancado em casa. Eu já sei. A questão é, eu preciso entender que quanto mais elevado eu manter o meu padrão vibratório, mais forte vai estar, mais coeso vai estar o meu sistema imunológico e mais e melhor serenidade eu posso passar para os outros. Porque se eu sou aquele Evangelho segundo Mateus, capítulo. Vamos lá para Mateus de novo, né? Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 13, capítulo 12, versículo 7 também. Porque o escândalo há de vir, mas é daquele por quem vier o escândalo. Queridos, nós temos que ser agentes da serenidade, da paz, da tranquilidade. Não aquele que espalha mais escândalo, porque, sério, escândalos nós já temos o bastante. Algum tempo atrás eu também postei essa frase no Face e no Insta que eu falei assim: quando você fala mal de alguém, você compactua com as trevas, você empodera o mal. E isso serve para esse movimento. Quanto mais pessimista eu sou, mais baixo estou deixando o meu padrão vibratório e, quem sabe, das pessoas que estão comigo. Quanto mais pessimista eu sou, mais eu estou levando isso para o próximo, que é pior. Eu estou fazendo com que o meu sistema imunológico se torne frágil. E isso não é o espiritismo que diz, isso é ciência. Então, vamos serenar nossos corações. Vamos nos afastar um pouco do noticiário. Não tem muito mais coisa nova que seja necessário, entende? Eu tenho certeza que se eu ligar a TV agora, tem 1000 notícias novas. Mas a pergunta é necessário? É necessário que eu saiba quantas mortes, como está? Eu já sei. A situação vai demorar um pouquinho ainda para passar. Eu já sei que a gente ainda não chegou no olho do furacão. Eu já sei disso. E está tudo bem. Então o que eu tenho que me manter? Sereno. Sereno para que a gente possa todos juntos fazer uma sintonia vibratória na luz, no bem e não na sombra. Eu tenho que levar luz para o outro, eu tenho que levar otimismo, eu tenho que estar em preces, eu tenho que perguntar para o Cristo: Senhor, como eu posso te ser útil? Quem sabe eu posso ser útil tranquilizando um familiar. Quem sabe vocês possuem um parente que seja daqueles mais pessimista, negativo, que só vê que o mundo está acabando. Gente, Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, tiveram muito trabalho para nos trazer até aqui. Muito trabalho. Eles não vão desistir da gente. E basta ver pelo índice de letalidade desse vírus, que é pequeno. Mas o que era necessário e que se faz necessário é esse despertamento. Que as pessoas deixem de ser aqueles mortos, como Jesus dizia, como Paulo dizia, e que deixem de ser, e eu carinhosamente eu falo, os zumbizinhos, deixem de ser como é que é os Dead Walk, né? Não tem um seriado assim, Dead Walk? Walking Dead. Ah, Walking Dead da vida, e sejam pessoas mais conscientes. Porque quanto mais consciente eu estiver, quanto mais consciente você estiver, mais a gente vai mudar o padrão vibratório que as pessoas estão vivenciando. Isso é bom até para que essa pandemia vá embora mais rápido. Porque a própria espiritualidade vai dizer que quando eu vibro no bem, o bem está comigo. E eu sou capaz então de levar esse bem para o meu próximo. Eu vou ver se tem alguma pergunta aqui, alguma coisa, e que a gente, eu já falei durante 30 e poucos minutos, eu acho que não tem tempo aqui dizendo: Oi, Lilian, tudo bem? Nossa, a Lilian está nos assistindo de Israel. Tem muita gente aqui, né? Eu não sei, eu não... É muita gente, eu não sei, são 100 e poucas pessoas aqui online, então eu vou ver aqui com os universitários das perguntas e a gente vai começar a conversar um pouquinho, tá bom? Responde essa primeira e essa segunda. Essa primeira e essa segunda? Depois as de cima. Tá. Vamos ver. Amigo, fala como. Como? Tá escuro aqui, eu não consigo enxergar. Como servir. Nossa, do mestre Jesus nesses dias. Como servir? Quem está nos perguntando é a de alguma coisa Lacerda. Não sei quem é, mas.
Rossi Lacerda. Como que a gente pode servir? Puxa, seja o instrumento do Cristo no seu lar. Temos as mídias sociais. Procura serenar aquelas pessoas que nesse momento estão nervosas, ansiosas, depressivas. É um grande momento da gente vivenciar, falar, sentir, fazer coisas boas. Tá? É um grande momento de eu começar a estar mais vigilante. Evangelho segundo Mateus capítulo 28, versículo 38 a 41. 26, capítulo 26, versículo 38 a 41. Vigiai e orai para não cair em tentação. E que vigilância é essa? Vigilância do que eu ando pensando, do que eu ando assistindo, do que eu ando lendo, do que eu ando ouvindo, do que eu ando falando e do que eu ando fazendo. Não vamos compactuar com a sombra, não. Vamos ser os instrumentos de luz. Vamos ser aquele que, quando alguém fala uma coisa pessimista, a gente tem algo bom para falar. Mas uma coisa importante, eu preciso respeitar o movimento e o momento evolutivo da outra pessoa. Eu preciso entender que outra pessoa, ela está no melhor dela, e às vezes o melhor dela é ser o ser mais pessimista e negativo que a gente conhece. O que eu vou fazer? Eu não vou baixar no padrão vibratório. Esse é o ponto. Olha, se a gente vai trabalhar no umbral, se a gente vai fazer um resgate, Emmanuel tem uma frase: não se pode auxiliar um náufrago sem tomar chicotada das ondas. Se eu vou no umbral, nos abismos fazer um resgate, eu vou me sujar, sim, vai ser cansativo porque é denso, sim. Mas eu não vou adentrar o psiquismo daquelas pessoas. Eu trago aquelas pessoas para mim. Viram a diferença? Então, se eu estou presente, alguém que tem esse padrão, esse comportamento, eu não posso me deixar levar por elas. E como eu vejo isso? Como eu vejo isso? É impressionante como nós nos deixamos levar muito facilmente pelo pessimismo, pelo negativismo. Vigilância, pessoal. Vigilância. Vigilância e oração sempre. Vamos ver uma outra aqui. É porque eu não enxergo direito. A maioria ninguém sabe disso, mas pouquíssimas pessoas sabem, só as pessoas muito íntimas de mim. Eu não enxergo direito quando está assim, mais na penumbra. Mas aqui está escrito: existe desculpem, existe um trade-off entre alteridade e egoísmo nesse processo de cuidar do padrão vibratório. Alessandro Barros, 97. Alessandro Barros. Oi, Alessandro, você está aqui, querido? Que bom. Alessandro foi um grande irmão, um grande amigo. Ele já fez uma parte do Caminho de Compostela. Ele estava pensando em fazer esse ano de novo, mas os planos dele não deram muito certo. Existe um trade-off entre alteridade e egoísmo neste processo de cuidar do padrão vibratório? Alessandro, isso é muito fácil. De novo, a resposta foi a mesma que eu dei antes. Vigilância. Eu tenho que tomar muito cuidado com as notícias que eu ando espalhando por aí. Veja, existe uma diferença imensa em eu fazer uma postagem onde quer que seja. Não sei quantos mil mortos, não sei aonde. Não sei o que fechou. Não sei o que tá, não sei o que lá. Isso é fácil. Eu quero ver compactuar com a luz. E falar, a ONG tal está levando, está fazendo, está acontecendo. Gente, vocês sabem por que nos noticiários só tem desgraça? Eu sei porque eu vejo 10 noticiários por dia, tá certo? Eu acordo e durmo vendo noticiário. Sabe por que só tem desgraça? Porque as pessoas assistem. É por isso. Na minha época no Rio, tinha um jornal que eu nem lembro qual é o nome do jornal. Acabei de lembrar, mas eu não vou falar, que as pessoas diziam que quando torcia o jornal saía sangue. E era um dos jornais de maior circulação no Rio de Janeiro. No atual movimento planetário, espiritualmente falando, a gente ainda compactua muito com a sombra. Que tal sermos nós aqueles que enviam para os outros mensagens positivas? Mas sem lotar nossa caixa, por favor, tá? Não precisa mandar 10 mensagens, manda uma. Deu. Ou como eu faço, eu não costumo mandar nada, eu posto no Face e no Insta. Então a pessoa olha se ela quiser, né? Ou mandar uma mensagem.
Vamos ser nós a fazermos a diferença na vida das pessoas. Porque, como eu falei ontem, no mundo de provas e expiações, o mal sobrepôs o bem. Que tal nós sermos o bem? A resposta da questão 932 do Livro dos Espíritos é muito interessante. Em que Kardec vai perguntar por que o bem sempre vence, e os espíritos vão dizer que os bons são tímidos, essa é a palavra, e quando eles quiserem, preponderão. Eu acho que é um movimento e é um momento da gente despertar. Mas como que eu faço isso? É fácil. Quando alguém te jogar algo negativo, joga o bem de volta. É assim que a gente faz a diferença. Se a gente atua na nossa vida no famoso olho por olho, dente por dente, se eu adentro discussões desnecessárias, para quê? Vai me levar aonde isso? A minha verdade é a minha. Pode ser que tenha alguém aqui entre vocês que tudo que eu estou falando, a pessoa esteja pensando assim: cara, isso é uma grande bobagem, ele não tem nada a ver, ele é um fora da casinha, ele não sabe o movimento grave. Eu sei. Tenham certeza que eu sei. Talvez eu esteja consciente desse movimento planetário muito mais do que muitas outras pessoas. E não é pelos noticiários. Eu simplesmente sei que no momento de transição planetária, essas lutas se fazem presentes. Vamos ver aqui agora, temos uma da... por favor, aqui é a minha... Veve de Paula. Veve de Paula. Nos explique esse momento que estamos passando sob a luz da espiritualidade. Oh, querida, muito fácil. Eu vou te chamar de Paula, tá? Paulinha, pode ser? Paulinha, muito fácil. Transição planetária. Transição planetária. E aí você pode perguntar, mas por que é necessária a morte? A morte não é necessária. O que é necessário é o despertamento da humanidade. De que outra forma, infelizmente, poderíamos todos estar unidos sobre um denominador comum? De que outra forma, se não pela dor? Paulinha, desculpa, né? Eu nem sei se é uma senhora, mas eu vou te chamar de Paulinha, tá? O momento de transição planetária, é exatamente aquele momento que o mundo vai se tornar melhor. Mas é preciso que a gente cresça, que a gente evolua. E infelizmente eu me coloco nessa posição. Tenho certeza que muitos de vocês são espíritos evoluídos. Eu não sou, desculpe, tá? Hashtag pronto, falei. A maioria de nós só desperta pela dor. É uma pena. O que eu posso fazer para tentar minorar isso? Chama pelo teu mentor espiritual. Há quanto tempo você não conversa com o seu mentor espiritual? Há quanto tempo você não fala com o seu anjo da guarda? Vai lá, capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi obtereis. Vamos lá no item 9, item 10, item 15, item 22. Vamos ver o que está escrito. Prece. Não existe prece que fique sem resposta. Temos certeza disso. Dimas, Flavinha. Oi, Flávia. Tudo bem? Jaque, qual é o legado que nós espíritas podemos deixar com essa pandemia no mundo? Puxa, excelente. Eu digo isso muito nas minhas palestras, sabe, pessoal, que eu não sei se ser espírita é tão legal assim. Aí você pode pensar, como assim? É simples, é muito simples. Eu não sei de quantos de vocês que estão me ouvindo que são espíritas, mas eu creio que a maioria seja ou espírita ou espiritualista, visto que o meu Instagram e o meu Face é absolutamente só para falar de espiritismo. Tirando as fotos antigas das peregrinações, hoje em dia, desde que eu abri o Insta, que foi em dezembro, é só para falar de espiritismo e de Jesus. Vejam, nós espíritas, nós detemos conhecimentos que nenhuma outra religião possui. Eu digo isso com muito respeito, com pouquíssimo conhecimento.
teológico que eu tenho das outras religiões, eu posso dizer, as outras religiões não têm o conhecimento que nós espíritas temos. Não possuem conhecimento do que os espíritos nos trouxeram. Não por causa da lei da reencarnação, porque budistas, hinduístas, espiritualistas, judeus, a religião de Jesus, são reencarnacionistas. Mas porque nós temos pela literatura de Chico Xavier, principalmente pela literatura de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, tudo que Allan Kardec veio nos trazer, não somente no Pentateuco kardeciano, mas através da Revista Espírita. Tudo que a espiritualidade nos diz. E a gente sabe tanto, 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 tanto. E eu vejo, sabe o quê? Olha que legal. Nada. Eu vejo nós espíritas agindo igual a todas as pessoas que não têm religião, ou que têm uma religião que não tem o conhecimento que a gente tem. E eu me pergunto, ué, peraí. Por a gente saber mais, será que não seria para nós agirmos de uma forma diferente? Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 48. Porque aquele que fizer coisas dignas de açoites, mas não souber, com poucos açoites será castigado. Mas a quem muito for dado, muito será cobrado. E aí eu penso, né? Eu morrendo, aí eu morro, porque eu vou morrer, né? Todo mundo já sabe que vai morrer. Gente, já está acabando. Como é que pode passar tão rápido o tempo? Mas pensa assim. É engraçado que todo espírito quer ir para o nosso lar, né? Mas whatever, vamos fingir. Todo mundo vai para o nosso lar, tá. Aí você sobe, vai para o nosso lar. E quem está na porta? Bezerra de Menezes. Aí eu chego lá, né? Penso, nossa, eu, Jack Darsa, palestrante espírita, tinha um projeto Caminhando com Jesus. Eu vou ser recebido com banda musical, tapete vermelho e com pote de mousse de chocolate, por favor, né? E aí Bezerra tá lá. E eu já chego lá, já estufo o peito, falo, e já falo com intimidade, ô Bezerra! E ele fala assim, ô meu irmão. Aí eu vejo que, eita, tem alguma coisa errada. E eu vou entrando como se a casa fosse minha. E ele fala assim, peraí, só um instantinho, meu irmão. E aí ele tá com o iPad na mão, né? Sabe que tem iPad lá, né? E ele tá aqui, eu tô vendo aqui o seu planejamento reencarnatório. E eu já fico preocupado. E ele fala assim, e aí pelo olhar dele, pela postura, pela linguagem corporal, ele fala assim, eu tô vendo que você foi palestrante espírita. Aí eu falei, não, o senhor está enganado. Não, olha, não, eu fiz eu acho que foi uma ou duas palestras só que eu fiz. Eu nem era muito espírita, sabe, seu Bezerra? E porque, sabe, a minha vida era muito corrida, não tinha muito tempo. Ele vai falar, não, mas eu lembro, eu estou vendo aqui, você falava bastante de Mateus, né? Eu falei, não, o senhor deve estar enganado, deve ser um irmão meu, alguém muito parecido. Ele vai falar, não, meu filho, está aqui. E talvez ele me pergunte, pois é, Jack Darcy. O que você fez com todo esse conhecimento que você tinha? O que você fez com tudo que você falava nas suas palestras? Porque se eu só falo, mas eu não pratico, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, é letra morta. Porque o que vivifica, queridos, são as nossas atitudes. Se eu não agir exatamente nesse momento que a humanidade está passando como um espírita verdadeiro, como um cristão que não só acredita em Deus, mas confia. Ué, quer teste melhor do que esse? Talvez esse não seja um teste, talvez seja a prova para passar de ano. Vamos estar mais atento? Vamos lá, muitas perguntas e eu acho que só tem mais 10 minutos. Essa aqui? Tá, por favor. Karine Souza 79. Karine Souza. Jack, como estão sendo feitos Desligamentos das 20 mil de coronavírus que estão sendo cremadas quase imediatamente após o óbito? Nossa, uma boa pergunta. Excelente pergunta. Eu já fiz um vídeo do Caminhando com Jesus sobre desencarnes coletivos e um outro igualmente sobre cremação. Então eu vou falar rapidamente sobre isso. Gente, olha só. Se você sabe que você tem uma prova amanhã na faculdade, ou que se você tem um relatório, ou se amanhã você tem uma apresentação no seu... Você se planeja? Planeja, não planeja? As firmas, o que elas fazem no final do ano? Não fazem um planejamento estratégico para o ano que vem a seguir e não fazem um balanço?
Gente, se a gente faz isso, vocês acham que Jesus não faz? Sério? Really? Como assim? Tá tudo dentro da ordem divina. Esse é o ponto, pessoal. Tá tudo certinho. Nesse vídeo de Desencarnes Coletivos, eu vou narrar o que está narrado no livro Transição Planetária, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, e ele narra como foi o resgate das vítimas do tsunami do início desse século, em que desencarnaram 200 mil pessoas. Então, vamos serenar nossos corações, por favor? Que bom. Em relação à cremação, vão fazer essa pergunta e Emmanuel responde. Emmanuel diz que o ideal seria que aguardássemos 72 horas para a cremação. E eu não sei, eu não entendo de leis, não entendo de nada. Ah, mas se é feito um dia depois. Gente, tá tudo bem. Vamos parar de pensar como ser humano. Vejam, eu sou um espírito evoluído que faço parte de uma equipe de resgate para recém-desencarnados no coronavírus. Será que eu não vou ver que isso vai ocorrer perante as leis mesmo dos países que nos cercam? E eu vou pensar, olha, no país tal, as vítimas são cremadas e é com menos de 72 horas. O que a gente vai fazer? Vamos agir. Gente, entende? Quem está no comando é Jesus. Então, a gente tem que parar de ter essa visão curta. Vamos começar a enxergar de mais alto. A live está acabando, eu não vou conseguir responder todas as perguntas. Pessoal, as perguntas que eu não responder, mandem no privado, por favor. E na medida do possível, como eu sempre digo, eu vou procurar responder, tá? Eu vou contar uma história que ocorreu na minha última peregrinação. Tinha uma montanha, pense uma montanha que era alta. Era muito alta essa montanha. E era tão alta, que na beira da montanha os peregrinos paravam. E eu me lembro que quando eu passei, eu vi um grupinho pensando assim: vamos voltar na vila, pedir um Uber e de ônibus e de Uber até o próximo ponto, porque ela desanimava sim. E aí eu fui passando, fui andando, fui caminhando, cheguei lá em cima. Quando você chegava lá em cima, você via o trajeto que as pessoas iam fazer. Mas nessa montanha tinham 3 caminhos que podiam ser feitos. E um deles era mais complicado. Porque eu não sei porque cargas d'água, tinham lugares que tinha muito mosquito, mas muito mosquito mesmo. Você tapava o rosto e eles entravam na sua boca, nos seus olhos, no seu ouvido. É uma coisa muito punk assim. E um desses caminhos era assim. Mas eu, quando estava lá em cima, eu via. Mas não tinha como eu gritar para as pessoas, elas não iam me ouvir. Mas eu sabia que quem tomasse aquele caminho ia ser muito bom. Gente, Jesus está nos olhando. Ele sabe tudo. E quanto mais a gente vibrar no padrão do meu anjo da guarda, do teu anjo da guarda, mentor espiritual, o nome que você queira dar, mais ele vai conseguir me auxiliar. Porque quanto mais eu tiver com um padrão elevado, mais ele vai estar próximo, mais eu vou captar o que ele tem a me dizer. Se eu não estiver nesse padrão vibratório, é um momento de conscientização. Né? Se eu entendi que eu sou pessimista, que eu sou uma pessoa negativa, eu tenho que ter essa consciência e pedir para o meu mentor, por favor, me ajude. Me ajude a ser mais otimista. Me ajude para ver esperança. Queridos, falta muito pouco tempo. Eu não vou terminar as outras perguntas. Peço por caridade, me chamem no privado e eu irei responder, ok? O que eu quero dizer a todos? Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã bastará a si mesmo. A cada dia basta a sua preocupação. Queridos, o momento é de otimismo e de esperança. E talvez você possa perguntar, esperança como? Você mesmo disse que a gente ainda nem chegou no olho do furacão. Esperança. Vamos parar de ter um olhar curto. Vamos começar a olhar a longo prazo em vez de curto prazo? O mundo vai se tornar melhor depois disso. O mundo já está se tornando melhor. Mas eu preciso ter horas de ver. Eu não posso ser aquela pessoa, Evangelho segundo Mateus capítulo 13, versículos 12 a 15, eu não posso ser aquela pessoa que louva com a boca, mas que seu coração está longe de mim. Também está lá em Mateus capítulo 15, versículo 8. Está se referindo às profecias de Isaías 29 e 13.
Esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Queridos, a gente temos de estar presentes com Cristo, com o coração. Ah, eu vou rezar mais. Faz mais que isso. Reze por aqueles que estão ansiosos, por aqueles que são negativos, que são pessimistas. Vamos elevar o nosso padrão vibratório para que a própria espiritualidade possa fazer melhor o papel que lhe cabe. Porque os espíritos estão fazendo a parte deles, mas eles esperam que agora a gente faça a nossa. Então, independente de você ser espírita, se você for espiritualista, eu sei que existem pessoas aqui de outras religiões que estão me ouvindo. Vamos vibrar com Deus. Não importa o nome do teu Deus. Não importa se é Deus, Hashem, Jeová, Allah. Se você... Krishna, não importa, Krishna, Buda, Zoroastro. Vamos vibrar no bem. Vamos ser mais otimistas e falar assim, como eu sempre digo, vamos fazer tudo que está ao alcance das nossas mãos. Eu faço muito isso. E depois vamos só entregar. E vamos fazer a nossa parte. E eu tenho tentado fazer minha parte. Vibrando no bem, para que a espiritualidade possa se utilizar de mim. Eu peço licença. Nesse momento que nós já estamos terminando, eu não sei como termina isso, mas deve cair de uma hora para outra, eu creio. Não vamos aqui adentrar um processo mediúnico. Mas os espíritos pedem de nós que a gente dê mostras da nossa fé, queridos. Vamos mostrar o tamanho da nossa fé. Estamos numa tempestade, mas quem está no leme é Jesus. Seja eu, seja você, aquele que ajuda a tirar a água do barco e não fica gritando desesperado. Seja você auxiliar o mestre a manter o barco no rumo certo. Seja eu, seja você a pessoa que confia, mas faz a tua parte. Ajuda-te que o céu te ajudará. Allan Kardec já nos disse. Eu espero de cada um de vocês, de coração, que cada um de nós possa ser, Senhor Jesus, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se vive para a vida eterna. Eu desejo a cada um de vocês que está aqui conosco a paz que existe na minha vida, a paz que existe em mim. Eu desejo a cada um de vocês gratidão imensa, imensa, imensa. Eu vou ver como se faz aqui para salvar e postar em algum lugar. Que o Cristo nos abençoe a todos. Não se esqueçam, queridos, quem governa o mundo é Deus. E quem está no leme desse barco chamado planeta Terra é Jesus. Gratidão a todos. Muita paz. Como eu salvo agora? Ah, vai cair? Vai cair? Tipo, cai assim? Paz. Muita paz a todos. O quê? Ah, tá terminando. Confiemos.
A gente não precisa ter médium para sentir a presença dos nossos mentores, dos nossos amigos da espiritualidade. Faltam 9 segundos. Reza. Pede ajuda, ajuda.